Todos com a paz do Senhor. Amém. Louvamos a Deus por esta rica oportunidade que Ele nos concede de nesta tarde nos encontrarmos neste santo lugar para adorar a Ele, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Louvamos a Deus nesta oportunidade. Também queremos agradecer ao nosso pastor Ailton José Alves. Também agradecer ao pastor Paulo, como ele já dissera, nos conhecemos de longas datas, não é? E quero também trazer a saudação da irmã Rosinha. A irmã Rosinha é a coordenadora do PROAT, não é? E eu sou o apoio dela. E dia de hoje eu sou o motorista, irmão, mas ela não pôde vir, então hoje eu vim só, já que no primeiro encontro a gente não pôde vir, e pastor lá no Recife tem 4 hoje à tarde, e eu disse aos irmãos que já tinham compromisso, não podia ir para estar aqui nos alegrando. Eu agradeço ao pastor Paulo a honra, não sou merecedor dessa honra, mas a ele a honra, a glória, o louvor para todo sempre. Quantos podem dizer amém? Amém? Meus irmãos, serei sucinto nas minhas palavras. Falar na frente do pastor Paulo é difícil, irmão. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 22. Enquanto você abre, eu quero lhe agradecer. Agradecer ao pastor Paulo, aos obreiros. Tem muitos aqui que nos conhecemos há muito tempo, né? Sempre nos saudamos lá no Templo Central. Quero agradecer as direções, os irmãos que estão aí no Templo Central. E em ligeiro tempo eu quero agradecer a você pela oração que vocês fizeram por mim e continuam fazendo. Setembro agora fez 2 anos que eu tomei uma medicação e tive uma alergia. Tomei na segunda, na quarta-feira comecei a passar mal, no sábado fui comer, a comida ficou, nem subia, nem descia, ficou na metade do caminho, aí ficou estreito para mim. Fui para o hospital. E Deus cuidou de mim, irmão. O caminho foi estreito. 2 anos... sem diagnóstico, fiz vários exames, teve um médico que desistiu de mim. Todos os exames que eu fazia, ele um dia chegou para mim e disse assim: é um mistério, tudo que eu peço para você, não dá nada. Eu digo: o senhor está desistindo de mim, doutor? Ele: estou. Procure outro. Aí eu fui para outro. Descobri nesse período que eu tinha 2 hérnias, uma hérnia umbilical, uma inguinal, e fiz a cirurgia, já estava com problema. Fiz uma cirurgia, fiquei mais difícil ainda. Eu fiquei alvo como a neve antes do tempo, né? As minhas vestes. Um dia eu olhei para o espelho e disse assim: Jesus, eu não sou branco, não. Eu não sou branco, não, me ajude. Foi muito difícil. Se eu for contar aqui, tem que ser no ciclo de oração a tarde toda. Caminhos difíceis. Pastor pediu oração por mim, irmã Judite também pediu oração, e meu nome é Gilberto Mendes, viu? Você um dia escutou. E sem diagnóstico perdi 14 quilos, para que os irmãos entendam, até água me fazia mal. Eu tomava água, doía o estômago, colocava para fora, e fiquei sem comer nada. Eu fiquei feito aqui, o pessoal daqui deve conhecer, o papavento. Parece uma lagartixazinha, né, irmão? Fiquei comendo vento. E, como disse, perdi 14 quilos, sem poder comer feijão, sem poder comer carne, sem poder comer cuscuz, sem poder comer charque. Situação difícil, né? Você já escutou Deus falar no silêncio? Pastor, com muito carinho, pastor, eu preciso dizer a vocês, madrugada estava lendo a Bíblia e Deus me fez, tocou no meu coração. Tem momentos na vida da gente que a gente vai para o ciclo de oração, os dirigentes do ciclo de oração, a gente quer que Deus fale com a gente, aí Deus fala com o que está na frente,
fala com quem está atrás, fala quem está do lado esquerdo, direito, não fala com você. Você vai para a vigília, Deus fala com todo mundo, menos com você. Estava na reunião da convenção, passei por um amigo, bati assim no ombro dele, ele disse, perguntei ele, como é que estás? Ele disse, todos os vasos estão emborcados para mim. Aí eu ri. Aí eu bati na minha Bíblia assim e disse, todos os dias este vaso fala comigo. Para que os irmãos entendam, eu vou ler o texto, viu, irmão? Para que os irmãos entendam, eu passei muito tempo sem dormir junto da minha esposa. Porque eu não dormia, eu adormecia, era dor 24 horas. E eu ficava no sofá e daqui a pouco eu adormecia e me acordava com a dor. E aí foi assim, muito tempo. Mas achei alento na palavra. Foi o tempo que Deus mais falou comigo lendo a palavra, pastor. Para resumir, para que os irmãos entendam, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim se levantará sobre a terra. A esperança do crente é essa, irmão. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. É assim que Deus faz. E eu disse, pastor, eu estava lá, os obreiros estavam lá, dentro de 2 anos, doido para escutar a voz de Deus. Eu estou dizendo a vocês que todos os dias Deus fala comigo, eu lendo a Bíblia. Todos os dias, mas a gente quer que Deus fale algumas coisas com a gente. Aí Deus trouxe alguém lá da Europa para falar comigo. Pastor Juan Carlos. Pode dizer para mim, viu, pastor? Aquela mensagem que ele pregou naquele dia foi para mim. Eu escutei Deus falar fortemente para mim. O pastor vai entender. A gente se ocupa, eu coordenei a área 15 anos, irmãos, aqui, bem pertinho de vocês, divisa daqui, né, de Jaboatão, 15 anos. E quando eu fiquei doente, o pastor me chamou, disse assim, você trabalha comigo, Gilberto, mais de 30 anos, vai cuidar da sua saúde, vai ajudar a irmã Rosinha. Para a irmã Rosinha foi uma beleza, né? Eu sou o ajudante dela. Então foi dias difíceis, noites escuras, sem resposta, a minha família não são crente, perguntava, e preocupação, e eu entendendo de que Deus queria tratar comigo, está tratando ainda. A gente se ocupa aqui, se ocupa ali, e às vezes trabalhando muito na obra, mas tem um momento que Deus quer um estreito com a gente. Só Ele resolve. Vou dizer a você de novo, só Ele resolve. O pastor ora, os obreiros oram, os dirigentes do ciclo de oração oram, o dirigente do coral ora, todo mundo ora, mas não resolve. As orações chegam. Agora tem um negócio, quando chega o ano, guarda isso daí, o mês, a semana, o dia e a hora, Deus resolve, e é fácil para Ele resolver. A Bíblia diz que José, para encurtar aqui a história, José foi para o calabouço porque a mulher de Potifar o seduzia todos os dias para ele se deitar com ela. E ela disse, olha, o teu senhor, meu senhor, o teu marido, me entregou tudo em minhas mãos, mas tu és a mulher dele. Olha o que é que José disse. E eu, esse escravo que fui vendido pelos meus irmãos a Midianita, que fui vendido lá no comércio do escravo, que o teu marido me comprou, eu não pecaria contra o meu Deus. A circunstância na vida, irmão, que até parece que é favorável para a gente pecar, para a gente murmurar de Deus, feita a mulher de Ló. Ainda retens a tua sinceridade para com este Deus? Amaldiçoa de Jó, amaldiçoa e morre. Ele disse, mulher, como loucas tu fala. Receberia eu o bem de Deus e não o mal, e o mal não era de Deus não, mas dentro da vontade permissiva de Deus acontece, irmão. A circunstância que tem momento na vida que a gente quer ficar desesperado, parece que Deus esqueceu da gente. Deus não esquece não.
O guarda de Israel nem dorme nem toscaneia. Um dia José acordou escravo, foi dormir governador do Egito. Gênesis capítulo de número 22. Versículo 10 em diante. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis que um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Quantos podem dizer amém? Meus irmãos, pastor, eu estou me referindo a muitos irmãos aqui que têm idade de ser meu pai, têm idade de ser a minha mãe, e quero dizer que um dos cultos, dos últimos cultos que eu tenho ido, os cultos mais avivados é o do Proate. Vou repetir de novo. Os cultos mais avivados que a gente tem ido é o culto do Proate. Animado. Para alguns pensam que Proate é juntar velho para cantar. Não, irmão. Primeiro, Proate é um programa de apoio à terceira idade. E vocês são a história dessa igreja. A igreja começou com vocês. Nós somos fruto das vossas orações. Quantos de vocês viveram em congregação de barro, né? Sem piso e de palha, e oraram para que Deus aumentasse, para que Deus levantasse, para que Deus mandasse recursos, que viveu dentro dos engenhos, orando por nós, e estamos nós aqui. E eu quero me referir para você, quando li esse texto de madrugada, eu fiquei pensando, meu Deus, os irmãos sabem que Abraão, Deus o chama, lá da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus, e ele sai depois que Tera, o seu pai, falece. E no capítulo 12 do livro do Gênesis, Deus chama Abraão para que saísse da sua terra, do meio da sua parentela, para uma terra em que o Senhor iria lhe mostrar, e ele sai peregrinando. Deus promete de que Sara iria ter um filho, e há uma dúvida, mas um dia a Bíblia diz que os anjos chegaram lá na tenda onde Abraão morava, e a Bíblia diz que quando eles se referem que Sara vai ter um filho, ela ri, lá dentro da tenda. E a expressão diz assim: haveria algo difícil ao Senhor, impossível ao Senhor? Deus é o Deus que não existe, impossível para Ele. Deus é aquele que chama à existência o que não existe. Porque Deus chama Abraão, Deus promete a Abraão, Sara tem um filho na velhice. Agora imagine já, Isaac, um adolescente, aí já tinha cessado o costume de Sara, ela gera um filho, e agora, já com mais de 100 anos, Deus pede a Abraão o único filho. E como é que Deus iria cumprir na vida de Isaac tudo aquilo que ele tinha dito, se Isaac iria ser sacrificado? E o sacrifício aqui, irmão, era colocar Isaac sobre a lenha,
matar Isaac, cortar em pedaços e tocar fogo na lenha. O sacrifício era esse. Quando Abraão vai subindo o monte, Isaac diz assim: pai, está aqui a lenha, aqui está o cutelo, aqui está o fogo. Aonde está o sacrifício? Um animal que a gente vai oferecer. E Abraão profetiza: Deus cordeiro para si proverá meu filho. Aí você vai ler, já começa falando de que ele amarra Isaac, coloca sobre a lenha, e aí agora ele, para que os irmãos entendam, ele levanta o facão para matar Isaac. Como é? Dentro da lógica humana, Deus disse que vai fazer naquela criança, e agora tem que matá-lo. Primeiro, Deus queria provar a Abraão que ele não recebe sacrifício humano. Lá na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, era fácil se oferecer criança em sacrifício a Moloque. E Abraão vem dessa terra, quem sabe alguém da família, ou ele viu, e quando Deus pede, ele não hesita. Mas quando ele levanta o cutelo, ele escuta uma voz que diz: Abraão, Abraão, não te faças tal coisa, porque agora sei. Ele estava fazendo tudo certinho, mas em oferecer a única promessa, o melhor que ele tinha, a confiança de que naquela criança Deus iria fazer tudo e ele devolver a Deus. Há momentos na vida da gente, como já disse outra coisa, estou me referindo aqui aos idosos, porque tem momentos na vida da gente que a gente fica duvidando do que Deus quer da vida da gente. A fé, a perseverança em Deus, irmãos, chega os cabelos brancos, as dificuldades chega o ai, chega o ui, mas nós não devemos deixar de confiar no Deus de Abraão, porque Ele é o Deus que provê. Quando Deus diz assim: não te faças tal coisa, porque agora sei que temes ao Senhor. A Bíblia diz que ele se vira, pega aquele carneiro que estava lá preso, oferece em sacrifício. Aí o anjo brada pela segunda vez e diz: porquanto fizeste esta ação. O que foi que ele fez, irmão? Qual foi a ação que Abraão fez? Obedecer. Para Deus, Abraão ofereceu Isaac, porque se o anjo não brada pela primeira vez, ele tinha oferecido o seu filho. Lá em Hebreus capítulo 11, vai dizer que Abraão cria que das cinzas, vocês entenderam? Das cinzas, matar Isaac, tocar fogo, das cinzas, como Deus já tinha sido fiel até aquele momento, ele cria que das cinzas Deus iria trazer Isaac. A confiança em Deus é assim: se Deus diz assim, eu vou fazer, pode crer, pode confiar. Uma das coisas como ser humano que muitas vezes a gente fica desesperado é quando Deus diz assim: meu servo, tu vai passar um deserto. Aí a gente começa a morrer antes do tempo. A gente bota a mão na cabeça, quer arrancar os cabelos, não dorme mais, a pressão não controla, e aí é choro e agonia. Vai para o médico, não tem nada, faz um bocado de exame, não tem nada. Deus disse que você não ia ficar, que você ia passar. Entendeu? Entendeu? Você não vai ficar, você vai passar. E tem mais: quando Deus resolve provar a gente, você pode ser o crente mais santo da terra. Viste o meu servo Jó, temente, se desviava do mal. Olha o que Jó fazia. Os seus filhos faziam festa, e a Bíblia diz que quando terminava aqueles dias, ele oferecia sacrifício pelos seus filhos e dizia: porventura os meus filhos pensaram, olha, só pensar no coração, o pai já oferecia sacrifício. Viste meu servo Jó, temente, se desvia do mal. Satanás também, tu cercaste de bens, tira o que ele tem, aí tirou tudo. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Satanás vai também, tudo que um homem tem vai dar pela sua saúde, e diz assim: eu permito que você toque nele,
mas a vida me pertence. Satanás toca nele, que ele fica com ferida da cabeça até embaixo do pé. Caco de telha, se coçando, a mulher diz: ainda retens a tua sinceridade para com este Deus? Amaldiçoa e morre. Recebi até agora o bem de Deus e não o mal? Tem momentos na vida da gente que a gente está assim. No livro do Ruth, você vai encontrar Noemi 2 vezes reclamando. Deixa eu falar da segunda, quando ela vai entrando na cidade, não é Noemi, ela diz: me chame Noemi não, me chame de Mara, porque a amargura, o Todo-Poderoso colocou a sua mão sobre mim. Tem momentos na vida da gente que é assim. O desespero é tão grande que a gente bota a culpa em Deus, e a gente esquece que muitas vezes o desespero que a gente está passando são as nossas atitudes, as nossas decisões que tomamos sem estar na presença de Deus. E tem momentos que Deus orienta a gente faz tudo. Agora tem um negócio: Deus não isenta que a gente vai passar a prova, não. Um dia Jesus está no barco, o vento fica forte, as ondas começaram, a água a cair dentro do barco. Aí disse: Senhor, 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 acorda, não se te dá que morramos. Jesus estava no barco, irmão. O ruim se Jesus não estivesse no barco, estava no barco, o vento foi forte, as ondas entraram, mas Jesus estava no barco. Mesmo com Jesus no barco, pode vir a onda, pode vir o vento, e no tempo certo ele diz: acalma-te. Vento e mar tem sentimento, porque ele escuta a voz do Criador: acalma-te. A Bíblia diz que houve bonança. Então, esse Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, você vai ver a história dos patriarcas, foram momentos difíceis, mas Deus não desamparou a ninguém. Quando Jacó chega na frente de Faraó, quando José já era governador, e aí Deus cumprindo as promessas, Faraó diz assim: Jacó, quantos anos são teus anos de vida na terra? Aí Jacó diz a Faraó: 130 anos, olha o que ele diz: poucos e mal vividos. A história de Jacó foi terrível, família, problema, mas olha o que é que Deus diz assim: Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Pastor, vou encerrar. Abra Salmo 46, verso 7 em diante, diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é: vinde e contemplai as obras que o Senhor, do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Olha o que ele faz: ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança. O que é que ele faz mais? Aquietai-vos. Dizer para quem está desesperado, irmão Gilberto, se aquiete. Dizer quem está desenganado pelo médico, dizer quem está passando fome, fique quieto que Deus vai prover, é difícil. Fé, fé, fé é a chave. Eu já fui trabalhar, irmãos, com a sandália emprestada de um amigo. Permita, pastor. Difícil. Me casei com a irmã Rosinha, já completamos 34 anos de casado. Momentos difíceis. Trabalhei numa serraria com meu pai, passou 6 meses sem receber. E as coisas ficando difíceis em casa. E um dia, saí de casa, a irmã Rosinha disse assim: precisa comprar isso, isso, isso e isso. Eu tinha R$ 7,30 no bolso, porque o real era 2.750 cruzeiros, não sei se vocês irmãos lembram. E quando eu olhei, não dá.
fui trabalhar, meu pai disse assim, vai lá, a gente prestava serviço para a prefeitura de São Lourenço. Se estiver escutando, foi na prefeitura de São Lourenço. Aí parei no Tempo Matriz, lá em São Lourenço, que eu fazia parte de São Lourenço. Quando eu saí, o irmão me parou. Irmão Beto? Eu disse, pois não. Ele disse, minha esposa faz 3 dias que está no hospital. E eu não tenho dinheiro para passagem, contou um bocado de história. Eu disse, quanto é que você precisa? Ele disse, R$7,30. Não hesitei não, irmão. 7,30. Dei a ele quando entrei no carro, disse, Jesus, e agora? Quando eu cheguei em casa, o que é que eu vou dizer, irmã Rosinha? Aí fui para a prefeitura. Quando eu estaciono o carro, aí o tesoureiro fez assim, irmão, faz dias que eu te espero. Eu digo, faz 6 meses que eu venho aqui. E o prefeito me conhecia. Aí ele disse, parece que saiu empenho. Aí eu, opa. Aí ele, empenho para poder receber. Saiu um cheque, né? Aí, quando ele me deu, eu disse, tem mais não. Eu disse, acho que eu vou olhar, irmão. Para encurtar a história, saiu 4 cheques. Os 7,30. Aí fui. Quando eu cheguei onde eu trabalhava com meu pai, ele me viu assim, disse, foi o que aconteceu. Aí eu tirei o cheque para ele, ele desliga as máquinas, porque eu trabalhava na serraria, uma das minhas profissões é carpinteiro. Desliga as máquinas, vamos almoçar. Antes da hora, eu disse, bora. Mas vamos lá para casa almoçar. Eu fui na casa dele, e quando cheguei em casa, ele almoçou e apagou. E eu, querendo acordar ele, aí eu depois acordei, disse, pai, eu vou trabalhar. Ele disse, vá não. Eu disse, por quê? Ele disse, vai fazer feira. Meus 7,30 eu já tinha dado, né? Aí ele já tinha separado um daquele cheque. Como eu tinha olhado todos, aí ele me deu o maior. Aí eu disse, não, me deu o menor. Ele disse, eu estou lhe dando o maior, mas eu quero o menor. Ele disse, vá-se embora, rapaz. Aí eu peguei, corri para casa. Quando eu cheguei em casa, eu só tinha o primeiro filho, Emanuel. Sozinha, vamos fazer feira. Ela olhou assim para mim, vamos fazer feira. Vai mesmo, bora. Saiu o dinheiro hoje. Quando a gente chegamos no supermercado, ela começou a botar as coisas um pouquinho, né? Para quem tinha somente 7,30, eu disse, bota mais. Bota mais, Rosinha. Enchemos um carro, o segundo, e a gente era bem perto do supermercado. É que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia, irmão. Permita dizer, né, estou me referindo aos idosos aqui, se você tem promessa, Deus vai cumprir. Balaão diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não faria, ou falaria e não confirmaria, Deus não. Eu posso prometer e não cumprir, dizer que vou e não vou, mas Deus não. Deus disse assim, Moisés, eu vou mandar o anjo. Aí ele disse, Senhor, não. Se tu não for na nossa frente, olha, não. A presença de Deus, irmãos, vale mais do que dinheiro, vale mais do que roupa, vale mais do que carro. Você sabe o que é você deitar aqui, até feito Jacó, bota uma pedra aqui e dormir, daqui a pouco tem sonho. Deus dá sonho a gente. Deus se revela de madrugada com a gente no sonho. A gente foi dormir preocupado numa luta, pastor, permita-me, pastor, maior responsabilidade aqui, com problema disso, com problema daquilo, para dormir é difícil, né, esposa? É difícil, vira para um lado, vira para o outro, aí quando apaga, feito eu, quando apaga, aí Deus fala com a gente dormindo, irmão. Que às vezes a gente está sem tempo de orar bem muito para escutar a voz de Deus, aí quando a gente está descansando, Deus fala com a gente descansando. Vou parar, pastor. Que Deus abençoe, irmãos. Perca a esperança não, a fé não. Ainda que ele me mate, nele esperarei. A esperança do crente é essa, está tudo dando errado.
está dando tudo errado, tudo está difícil, tudo está difícil, tudo está difícil, mas Deus está lá contemplando a gente. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos guarde. Vocês são âncoras dessa igreja, orando pelo pastor da igreja, orando pelo ministério, contribuindo. Os primeiros que chegam na igreja, vocês são referenciais para mim, que sou mais novo. Tem dia que a Bíblia diz: quem olha para a nuvem não semeia, né, irmão? Mas tem dia que a gente novo vê assim nublado, diz: vou não para a igreja hoje não, que vai chover. Mas o idoso vem. Hoje está um sol casticando, vou nada, mas o idoso vem. Está no inverno, está chovendo, vou não, mas o idoso vem. E tem mais, fica esperando para que se abra a porta, chega mais cedo que todo mundo. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde, que o Senhor cada dia mais dê força a vocês, dê ânimo. Não desanime não, irmão, a idade está chegando. Muita gente assim, já está perto de morrer. Quando alguém disser assim, está perto de eu me encontrar com Ele, com o grande, com o eterno, com o poderoso. A Bíblia diz que as trombetas soarão, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, que ficarmos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Escuta bem, e estaremos para sempre com o Senhor. O maior gozo da gente, a maior promessa é o porvir, é a vida eterna. É estar com aquele que morreu na cruz do Calvário. Olha ele lá na cruz do Calvário: Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que faz. Ali estava o meio, o seu perdão. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.